Muito bem, o assunto agora é discursos. Na nossa língua, nós temos diferentes formas de escrever. Se eu reproduzo a fala de alguém na íntegra, eu uso o discurso direto. Como assim, Augusta? Veja, Augusta disse aos alunos, abro aspas, deem atenção especial à pontuação e exercitem muito, fecha aspas. Eu reproduzi exatamente as palavras da Augusta, então eu fiz um discurso direto. Discurso direto é isso, quando você reproduz exatamente as palavras da pessoa, sem mudar nada. Quando eu digo o que a pessoa falou, mas com as minhas palavras, aí é discurso indireto. Vou dar um exemplo de novo. Ó. Augusta disse, estudem bastante pontuação. Eu usei as palavras da Augusta, discurso direto. Veja que vem até entre aspas. É característica, né? Você não pode tirar aspas daí, senão você está se apoderando das palavras da pessoa. Agora, se eu passo para o indireto, eu digo assim, Augusta disse aos alunos que estudassem bastante pontuação. Veja bem, Augusta disse, estudem bastante pontuação. Agora, Augusta disse aos alunos que estudassem bastante pontuação. Eu reproduzi as palavras da Augusta com as minhas palavras. Isso aí é discurso indireto. E existe ainda o discurso indireto livre, que é a mistura, na verdade, dos dois. Quando você está usando o indireto, quer dizer, reproduzindo com as suas palavras a fala de alguém, e lá pelo meio você joga uma forma que a pessoa usou. Ou seja, você mistura os dois. Nós chamamos de indireto livre. Mas um ponto importantíssimo deste capítulo é você memorizar, e aí eu acho que tem que memorizar, as formas verbais. Como assim? Tal tempo de verbo no discurso direto se transforma em tal tempo de verbo no discurso indireto. Vou dar um exemplo. O médico disse ao paciente, olha bem, não coma tanta gordura. Observou que o médico usou aí um verbo no imperativo, não coma tanta gordura? É imperativo, não é? Muito bem. Agora eu vou fazer um indireto. O médico disse ao paciente que não comesse tanta gordura. O que aconteceu? Aquele verbo no imperativo negativo virou o que no discurso indireto? Virou imperfeito do subjuntivo. Não coma, ele disse que não comesse tanta gordura. Então, o imperativo vira imperfeito do subjuntivo. Vou dar outro exemplo. O pai disse ao filho, abre aspas, eu fiz o que julguei certo, fecha aspas. Olha bem, o pai disse ao filho, eu fiz o que julguei certo. Ele usou os dois verbos ali no pretérito perfeito, fiz e julguei. Pois é, como fica no discurso indireto? O pretérito perfeito vira pretérito mais que perfeito. Estas mudanças é que você tem que saber. Então, no discurso indireto vai ficar assim. O pai disse ao filho que fizera o que julgara certo. Ó, o pai disse ao filho, eu fiz o que julguei certo. Dois verbos no pretérito perfeito. Vou passar para o indireto. O pai disse ao filho que fizera o que julgara certo. Então, essas mudanças, que tempos, nem todos os tempos mudam, nem todos, mas alguns mudam. Por exemplo, o médico disse ao paciente, viajarei no próximo mês. O médico disse, viajarei no próximo mês. Viajarei é futuro do presente. Quando eu faço o discurso indireto, o futuro do presente vira futuro do pretérito. Quer ver? O médico disse ao paciente que viajaria no mês seguinte. Viajarei, viajaria. Então, você precisa decorar esse quadrinho aí, esses verbos que mudam. Nem todos mudam, repito, mas os que mudam, você precisa saber. Por exemplo, o presente vira pretérito imperfeito. O presente do indicativo vira pretérito imperfeito. Veja. A atriz disse,
Eu decoro os textos diariamente. Eu decoro. Usou o verbo no presente. Como vai ficar o discurso indireto? A atriz disse que decorava os textos diariamente. Eu decoro, ela disse que decorava. Vira pretérito imperfeito. Entendeu? Então, o segredo disso aí, de não errar uma questão, de não perder uma questão, de mudança de discurso, é exatamente isso. Decorar essas mudanças nos tempos verbais. E os advérbios. Como assim, Augusta? Por exemplo, hoje, no discurso direto, vira naquele dia. Como assim? Ó, o ator disse, 2 pontos, hoje visitarei aquele teatro. O ator disse que naquele dia visitaria aquele teatro. O hoje vai virar naquele dia. Amanhã, no dia seguinte. Ontem, no dia anterior. E por aí vai. Aqui, vira lá. Tá bom? Então, decore essas regrinhas aí que você encontra nesse capítulo, porque nem é uma cobrança tão comum como outras nas provas, não é? Mas é como eu disse, tudo é importante. Imagina você gabaritar tudo. Ah, errei uma questão de discursos, porque eu não sabia essas regrinhas de como passar do discurso direto para o discurso indireto. Não pode, tá bom? Até a próxima dica.